Shalom Adonai, salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um vídeo especial da nossa meta de inscritos. Eu pedi, vocês atenderam e mais uma meta foi batida. E hoje estou trazendo para vocês os celtas, esse povo que ocupou a Europa, dominou grande parte da Europa antes dos romanos se tornarem a grande potência que foram. Mas antes de eu começar, não esqueça de dar um tapote nesse like e compartilha com a galera que ajuda demais o canal a crescer. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Aqui eu falo sobre história antiga e tendo aqui várias civilizações. É só vocês darem uma olhada aí na playlist de vídeos especiais, assim como esse. A cada meta de inscrito batida, eu trago um vídeo especial. Também temos a nossa saga romana, onde eu conto a história de Roma, da sua fundação, passando pelo período de monarquia, república e o império, falando de todos os imperadores. Mais de um ano de estudo e trabalho em cima da saga romana. É isso aí, galera, já faz mais de um ano que estamos aqui na nossa saga romana, mas estamos perto de terminar. Mas tem outras coisas para falar também. Então dá um tapote aí nesse botão de se inscrever, nessa sineta para receber as notificações. Caso o YouTube não te notifique, então me segue lá no Instagram, @uzelota, onde lá eu publico as capas dos vídeos. Vocês ficam sabendo sempre que os vídeos saem. Eu também deixo os avisos nos stories e tem o meu quadro Curta com o Zelota, onde eu faço um apêndice dos vídeos aqui que eu trago no YouTube. Mas se você não tem Instagram, ainda tem o Facebook, ainda usa o Facebook, então tem aí na descrição o link, onde lá esses vídeos que eu faço Curta com o Zelota saem lá também. E eu faço lá um watch party aí, o pessoal pode ver na hora que sai esse vídeo, beleza? Então vídeos todas as quartas às 20 horas e sábado às 13 horas. Então dei todos os recados, vamos lá começar falando sobre os celtas. Bom, os celtas, que era um povo de origem indo-europeu. Eu já não expliquei aqui isso antes. Indo-europeus são povos que vinham das estepes asiáticas, assim como eu falei já dos sármatas, tinham os citas e outras civilizações do Oriente que eu contei, e que também eram de origem iraniana. Então são daquela região, partiram dali dessas estepes asiáticas e migraram para a Europa e se espalharam por boa parte da Europa. Eles vão ocupar essa grande parte da Europa entre os séculos 3 e o século 2 antes de Cristo. Então eles eram um povo guerreiro e que influenciou na cultura de outros povos que vieram posteriores a eles. Então eles vão ter essa grande importância nessa questão da história desses povos. Também teremos ali a questão da influência que eles terão na mitologia, na língua, no folclore e na arte. Apesar deles serem guerreiros e terem ocupado boa parte da Europa, eles acabaram sendo derrotados pelos romanos, pela superpotência romana, que apesar de que naquela época ainda era uma república, mas eles tinham um exército organizado, eles tinham sistemas de batalhas, estratégias, e venceram os celtas por um detalhe muito simples, o que facilitou a vida dos romanos. E era o seguinte: os celtas, eles eram povos divididos em tribos, então eles não viviam juntos em um estado, então não era um império, apesar do tamanho, da extensão onde os celtas estavam espalhados pela Europa. Então não havia ali um império, não havia um estado. Então isso facilitou aí que os romanos conseguissem conquistar, até porque dentro dessas próprias tribos celtas existiam brigas entre eles, eles guerreavam também uns contra os outros. Então facilitou a vida ali do Júlio César, que usava aquele lema, como eu falei no vídeo sobre os gauleses, que é um dos povos que foram aí altamente influenciados pelos celtas, que é dividir para conquistar. Então esse era o lema do Júlio César para a conquista da Gália, e agora já está se perdendo lá na nossa saga romana, né? Então é o seguinte, eles viviam nesse sistema de tribos, esse esquema fragmentado, que vai fazer com que eles não tenham essa união e que possam lutar. Apenas os gauleses é que conseguiram ali já no final de conseguir ainda uma união para lutar contra os romanos, mas acabaram sendo derrotados. Bom, com relação à localização, então eles originalmente vieram da Irlanda
E aí eles vão se espalhar pela Península Ibérica, né, onde fica Portugal e Espanha, que vai se tornar província da Ibérica, vamos dizer, Ibérica, no Império Romano. E também vão chegar até a Península da Anatólia, que vai chegar ali pela área da Turquia, da Síria, enfim, é muito território, né? E todos esses lugares aí vão sendo conquistados pelos romanos. Então alguns desses países do nosso mundo contemporâneo, onde viviam os celtas, eram a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda, País de Gales, Espanha, França, Alemanha, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Áustria, República Tcheca, Eslováquia, entre outros países. É uma extensão muito grande. Então, a sociedade deles, ela vai ser formada da seguinte maneira. Ela era uma sociedade bem desenvolvida e existia uma organização social. E essa organização, ela não era apenas social, mas também ela tinha uma organização religiosa, você tinha uma organização política e econômica, que eu vou explicar aqui. Dentro dessa organização, como eu já expliquei, que tinham as tribos, essas tribos celtas, elas vão ser organizadas em etnias. Então tem algumas etnias, se tiver imagem eu coloco aí. Nós temos aí os bretões, os gauleses, que eu já falei aqui, os belgas, e vão se originar ali também da Gália, os escotos, os batavos, os eburões, os gálatas e os trinovantes, e por último os caledônios, que são aí outro povo que fez parte aí dessas etnias célticas. Então existia dentro dessas etnias e dentro dessas tribos os clãs, que era aquele mesmo sistema que eu expliquei lá atrás, há mais de um ano atrás, quando eu comecei aqui o História com Zelota, nos vídeos sobre Grécia Antiga, que era o sistema da divisão de terra pelas famílias. Então existia uma hierarquia, e dentro dessa hierarquia existia ali aquelas classes sociais que a gente já viu em outros povos. Então essas classes vindo daquele esquema de pirâmide, do topo da pirâmide, nós temos a classe nobiliárquia, que seriam os nobres. Abaixo deles estavam os homens livres, depois nós tínhamos ali os servos, os artesãos e por último os escravos. E além dos druidas, que eram os sacerdotes e que tinham muito prestígio na sociedade céltica. Aliás, os druidas, eles não eram apenas sacerdotes, às vezes eles serviam também como juízes, faziam as suas poções, até serviam como se fossem médicos, no caso curandeiros, enfim, eles tinham essa importância grande na sociedade céltica por conta esses conhecimentos que eles tinham, elementos da natureza e todas essas coisas, que eu falei sobre isso no vídeo sobre os gauleses. Quem não assistiu, dá uma chegada lá, vou deixar o card aqui em cima. Bom, com relação à economia, a economia céltica, ela vai ser baseada no comércio. Eles faziam comércio com outros povos, outras civilizações. Eles tinham um sistema de agricultura que era bastante avançado para a época. Isso é uma coisa que era o que eles produziam, eles negociavam. Outro ponto importante para os celtas era a questão da cultura. A cultura ela vai ser disseminada pela toda aquela Europa antiga e também chegando até os nossos dias de hoje. Eu vou contar aqui detalhes aqui e também um pouquinho mais na frente neste vídeo ainda, claro. A cultura céltica ela era muito rica, começando pela língua, que era a língua céltica, que vai ser uma mistura de várias línguas dos povos indo-europeus. O gaélico, que é uma língua que ainda existe nos dias de hoje, é falada pelos irlandeses e pelos gauleses, o povo do país de Gales, que eles falam entre eles o gaélico. Eles falam inglês normalmente, a língua mais coloquial, mas entre eles falam o gaélico. Então eles são aí os descendentes dos celtas, são descendentes diretos. Então os celtas também foram os primeiros povos a utilizarem o ferro na Europa,
o que explica a questão deles serem tão avançados na questão da agricultura. Então eles eram apreciadores de arte e artesanato e principalmente a música. Então se vocês podem aí escutar músicas celtas, aí mesmo pelo YouTube tem coisas muito interessantes, é um estilo muito legal e que é ouvido ainda até hoje, né? Muita gente curte esse tipo de som e existem grupos que tocam esse tipo de música, somente essa galera aí que é justamente esses países aí dos irlandeses, né? Então o metal ele vai ser utilizado para a fabricação de utensílios, de armas, de armaduras, joias e artefatos sagrados. Então eles gostavam de fazer um tipo de arte que era feita de uma forma de espirais, que é o que chama-se de arte abstrata. As esculturas que eles faziam eram para homenagear ali os deuses e espantar os espíritos. Então tem até uma certa teoria com relação a essa questão dessas esculturas ou totens que eram feitos que outros povos vão utilizar, né, já que eles estiveram na Península Ibérica, quem sabe até os portugueses, os espanhóis, que utilizavam essas criaturas, esses totens que eram na frente do navio, que era para afastar esses maus espíritos que viriam pela viagem, ou até criaturas marítimas. Propriamente no Nordeste existe a tradição da carranca, né, que é uma criatura que é extremamente horrenda. Ela é feita de madeira, às vezes de barro, e é colocada nas portas das casas. Isso, mas o pessoal antigo fazia isso. Hoje em dia as pessoas não têm tanto misticismo como tinha o pessoal antigamente. E é uma criatura que tem justamente esse objetivo, né, que é de afastar aí os maus espíritos da casa. Então, com relação à música, ela tinha um caráter religioso e que acompanhavam ali dançarinos, tinham alguns instrumentos que eram utilizados, que são conhecidos ainda nos dias de hoje, são utilizados nos dias de hoje, como a flauta, a gaita de fole e a harpa. Então essas músicas eram tocadas, existiam as danças, eles faziam festivais. Então os países de origem celta, né, como a Irlanda e a Escócia, eles fazem ainda festivais de música celta e são muito apreciados por lá. Então a galera que tem a oportunidade de viajar para a Irlanda, para a Escócia e ter a oportunidade de ver aí um festival desse celta, é bem interessante. Eu já vi algumas coisas aí, não fui lá, ainda irei um dia, quem sabe, mas é muito interessante. Então, como eu já recomendei, procurem aí músicas celtas ou festivais celtas aí pelo YouTube, tem muita coisa legal. Com relação à mitologia, bom, eles eram politeístas, né, como todos aqueles povos naquela época, e a religião deles, né, essa mitologia era ligada à natureza, né, aos elementos da natureza. Então haviam cerimônias, rituais, festivais e os ritos, né, em homenagem aí a esses deuses. E todos esses rituais eles seriam presididos pelos druidas, que seriam tipo de sacerdotes, como eu expliquei anteriormente. Eles aqui presidiam. E também alguns rituais existiam até o sacrifício humano, que é uma coisa ali que também vai ser encontrada na América Central e em outros lugares do mundo. Mas na Europa, mais conhecidos aí seriam os druidas. Existe uma teoria que talvez os vikings fizessem isso, né? Mas muita coisa que aparece naquela série dos vikings, se é que vocês assistem, tem muita coisa que ali foi acrescentada, aumentada, fantasiada, mas enfim. Coisas a serem discutidas. Bom, esses deuses, eles tinham ali, alguns deles, formas de animais, em sua maioria. Mas eu vou citar aqui os principais deuses, que seriam a deusa mãe, né, que seria a deusa criadora da terra. Existia a Tanril, que seria o deus do fogo. Tem a Taiutiu e Masha, que é as deusas da natureza. Tem a Espona, que é a deusa dos cavalos. E Goibniu. Bom, então temos os símbolos celtas, que são aí símbolos que são muito conhecidos no nosso mundo contemporâneo, como por exemplo a cruz celta. Essa cruz celta ela representa o equilíbrio por meio da união entre os 4 elementos da natureza
e do feminino com o masculino. Esse símbolo, essa cruz celta, ela muitas vezes chega a ser até confundida com um símbolo originário da Idade Média, ou de ter sido, por exemplo, da Igreja Ortodoxa Armênia. E isso é uma coisa que acaba nos enganando, né? Mas de fato essa cruz era uma cruz celta. Então a cruz, ela simbolicamente, sim, a gente tem a visão da cruz por conta da crucificação de Jesus, como uma forma de que os romanos utilizavam para torturar ou executar prisioneiros. Era uma coisa que era uma evolução ali das estacas que eram utilizadas para empalar, né? No empalamento, que era muito utilizado ali pelo Vlad Tepes, o empalador, né? Ali os reis ali da Romênia, que vai se tornar ali o Conde Drácula, dentro daquele mito todo dele de ser sanguinário. Outro símbolo que nós tínhamos era o Tiskli, eu acho que estou pronunciando certo, Tiskli, que representa elementos da natureza. Ele era utilizado para a evocação dos deuses. E por último, o nó celta, que ele representa a eternidade da vida, da forma que esse nó não apresenta início nem fim. Então ele vai formar ali um ciclo infinito. Bom, existem aí lendas célticas que são utilizadas ainda nos dias de hoje, que foram propagadas naquela época, como por exemplo a lenda do rei Arthur, já que os celtas também tinham a sua etnia dos bretões, vindo da Bretanha. O rei Arthur e os cavaleiros da Tábua Redonda seria também uma lenda céltica, também como a história de Tristão e Isolda, e aí virou também peça, livro, tem filme, tem várias formas aí que vocês prefiram, se alguém tiver curiosidade de conhecer essa história. O rei Arthur jamais conhecia, tem filmes aí, a cada década vamos ter que ter um filme do rei Arthur. E na mitologia céltica, essa aqui eu acho muito interessante, que se originou a história de Chapeuzinho Vermelho, a forma do Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. Na verdade, se você for buscar a história dos irmãos Grimm e todos esses contos infantis, eles têm uma simbologia bem pesada, bem sombria, bem carregada mesmo, e não tem nada tão alegre ou tão infantil como a gente vê. As origens deles são realmente coisas bem marcadas por trás, como por exemplo a Chapeuzinho Vermelho, ela representaria o sol e o Lobo Mau representa a noite. Então o lobo, né, ele quer devorar a Chapeuzinho Vermelho, ou seja, a escuridão quer devorar o sol para dominar o mundo ser dominado aí pela escuridão. E por último, e os mais famosos, que é o Halloween, né, que é essa festa que é muito popular nos Estados Unidos, se popularizou no Brasil por conta dos cursos de inglês que trouxeram para cá. Hoje várias pessoas fazem em vários lugares diferentes, que não tem mais nem relação com o curso de inglês, fazem aí a festa do Halloween, que é uma festa celta chamada de São, pronuncia-se São, que é em gaélico, mas escreve-se Shaurin, seria a escrita dela, mas pronuncia-se São, que é em gaélico, que seria a língua deles, a língua que é falada lá na Irlanda e no país de Gales. Bom, então alguns pontos aqui, algumas coisas que eu estou trazendo para vocês, curiosidades a respeito dos celtas. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Então estarei voltando no sábado, trazendo mais um vídeo especial, que será um vídeo de 550 inscritos. Essa semana não tem saga romana, devido ali ao vídeo do Marciano ter ficado muito grande e acabou pegando a data aí, que é o sábado, que é o dia dos vídeos especiais, né? Então estou devendo para vocês mais 2 vídeos. Antes de encerrar, gostaria de agradecer a vocês que ficaram até o final e parabenizar aos professores pelo Dia dos Professores, que foi ontem, mas estou gravando hoje, que é o dia 15, Dia dos Professores. Então, parabéns aí aos meus colegas de profissão, esses que são os verdadeiros zelotes, que lutam aí bravamente, zelam aí pela educação com tanta dificuldade, com baixos salários, estruturas precárias nas escolas,
e sofrendo uma pressão muito grande, né? O aluno vai mal, a culpa é do professor, né? E também temos aí que ser responsabilizados aí pela primeira educação primária que deveria ser dada pelos pais, acaba ficando para os professores. Enfim, é complicado, é uma vida difícil, ter que dar aula aí nos 3 turnos para poder ganhar um trocado para pagar suas contas e sobrar alguma coisa, comprar alguma coisa para você. Enfim, é difícil e espero que algum dia isso mude. Já fazem muito tempo, mas não poderemos desistir, né? Então, eu já passei por essa situação de sala de aula e sei como é essa dificuldade toda. Então, vou ficar por aqui. Um abraço do Zelota. Até sábado, pessoal. Falou!